não foi outra, foi falar sobre posses. Desculpa, Jesus e posse. É muito Jesus, gente. Tá bom, né? Assim tá bom. Enquanto tiver muito Jesus na nossa vida, tá bom. Quando tiver pouca, coisa fica ruim. Bom, gente, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Jesus, a esse momento em que a gente tem a oportunidade bendita do estudo adentrar a nossa casa, clarear esse ambiente, permitir que as falanges trabalhadoras da reunião pública de meio-dia estejam conosco no amparo, que Francisco de Assis, o mentor da nossa casa, possa nos dar as mãos nesse momento para a gente falar de Jesus e posses, que é um tema que Francisco de Assis entende muito bem. Então, a gente vai começar a história de hoje, o nosso estudo de posses, falando de um homem chamado Viktor Frankl. Ele foi um neuropsiquiatra muito conhecido até hoje. As pessoas da área da medicina, da psiquiatria, da psicologia ainda fazem uso das suas obras no estudo. E ele foi um homem que nasceu em 1905, em Viena, na Áustria. Ele era de uma família rica, tinha 2 irmãs, morava com os pais, e ele gostava muito de filosofia e de psicologia. Então, desde muito cedo, ele buscava estudar essas 2 disciplinas, tomar posse desses conteúdos que eram tão ricos para ele. Quando ele entrou na fase do ensino médio, né, antigo científico, ele começou já a fazer palestras sobre os assuntos, e o tema que ele mais gostava de falar era o sentido da vida. Ele se capacitou, fez medicina e foi trabalhar como médico, e quando ele já era um médico reconhecido lá em 1905, chegou a Guerra Mundial, a Segunda Guerra, um pouco depois, na verdade, ele nasceu em 1905. Chegou a Segunda Guerra Mundial e ele teve a possibilidade de se mudar para os Estados Unidos, ele tinha visto, a família dele tinha visto para ir para lá, mas eles fizeram a opção de ficar. E aí, é claro que, por conta da Segunda Guerra, eles foram retidos, né? Eles foram para os campos de concentração. O pai dele e a esposa, na época, ele já era casado, por conta de toda aquela situação vivida, né? De todo aquele desgaste, não deram conta e desencarnaram, a mãe também, as irmãs também, mas ele resistiu. Ele resistiu a 4 espaços diferentes onde ele esteve detido. E ele foi trabalhar no auxílio das pessoas ali. E ele precisava sempre, era solicitado a ele, que ele desse autorização para a eutanásia para as pessoas que tinham alguma deficiência mental, para as pessoas que tinham alguma dificuldade mental. Só que ele dizia que ele não ia fazer isso. Bom, a Segunda Guerra acabou, ele continuou vivendo da medicina, continuou se capacitando, continuou estudando cada vez mais. E a gente vai se deter agora a uma parte da história em que está nesse livro aqui, o livro Conversando com Divaldo, no volume 2, no capítulo Qual o Sentido da Vida?, onde ele tem a conversa com um dos pacientes. E ele fala assim para os pacientes, o paciente fala assim para ele: "Ah, doutor, eu quase me matei." "Muito bem, e por que não se matou?", perguntou o Victor. "O senhor acha que eu deveria me matar?" "Não, não, eu só estou perguntando por que não se matou." "Eu não me matei porque eu tenho um filho para criar. Então, esse é o objetivo da vida." Assim como o Viktor Frankl, esse homem também tinha um objetivo na sua vida, né? Como muitos pais que têm essa tarefa bendita de cuidar dos filhos, esse homem via nesse filho dele o sentido da vida dele. Ele precisava orientar esse espírito naquela existência para que esse espírito também buscasse um sentido na vida. E o Frankl também. O sentido da vida dele durante o momento da Segunda Guerra era salvar vidas, e depois que ele foi para o consultório, de uma maneira ou de outra, ele também fazia isso, porque ele também auxiliava as pessoas. Quando eu li essa história, eu fiquei me perguntando qual era o sentido da minha vida. O que me faz acordar todos os dias, levantar da minha cama e dar conta de todas as minhas atividades, que não são poucas, de nenhum de nós hoje em casa. As atividades são poucas e são restritas. O que me faz fazer com que eu faça tudo isso? Será que é porque eu tenho uma família que eu amo?
Será porque eu tenho uma profissão? Será porque eu tenho um emprego onde tantas pessoas sofrem dificuldades? Será porque eu tenho saúde do corpo físico? Todas essas oportunidades, essas ferramentas maravilhosas que Deus disponibiliza para a gente, me fizeram pensar qual era exatamente o motivo que me fazia levantar, qual era o motivo que dava sentido para a minha vida. E eu fiquei pensando, tem tanta gente que tem tudo isso e ainda assim não vê motivo na sua vida. E aí a gente vai aqui para o texto da Joana de Ângeles, que é o nosso texto de estudo, do Jesus e a Atualidade, quando ela fala de Jesus e posses, que ela já começa falando que o apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. Muitas pessoas têm como objetivo na vida a posse. Eu falei aqui do trabalho, da minha família, do corpo físico, dos amigos que eu não citei, mas os meus amigos muito queridos, muitos estão nesse momento, nessa reunião, mas existem pessoas que o objetivo da vida delas é posse. É a posse de um corpo bonito, e aí buscam tratamentos, cremes, cirurgias, enfim, uma série de outras coisas. Aquelas pessoas que buscam a posse do dinheiro, e aí a gente recebe uma série de histórias no nosso WhatsApp, do menino que o pai não dava atenção porque trabalhava muito, da mãe que trabalhava muito. E aí eu lembrei de uma situação de uma grande amiga que trabalha numa escola de classe AA, onde muitas vezes ela nos disse que nas reuniões com os responsáveis, quem ia era babá, ou então o motorista. Não nos cabe julgar aqui o que essa família está fazendo. O problema do outro é do outro. É apenas um fato para dizer o que a gente está refletir, como é que a gente está lidando com essas questões. Existem outras pessoas que têm a questão do poder. A gente tem um amigo que ele trabalhou durante um tempo com um prefeito e ele dizia que esse político ele não guardava nem o próprio maço de cigarro, nem o celular. Nem a porta ele abria, porque ele entendia que aquelas pessoas que estavam ali para servi-lo. Então, a posse do poder era tão importante que ele achava que aquelas pessoas eram como se fossem súditos. Ele estava lá no passado ainda, né? Naquele momento em que nós tínhamos súditos, né? Mas que não nos cabe mais. Então, qual é a razão, o sentido da nossa vida? Cada um de nós tem um sentido na vida. E a Joana de Ângeles, quando ela começa esse texto aqui do Jesus e Posses, que ela vem falando da questão da jaula, a gente sabe que a jaula ela é usada para os animais ferozes, né? Aqueles que não podem ter contato com os humanos, apenas com os veterinários e muitas vezes sedados, né? É para isso que elas existem. E os animais são seres ainda que trabalham com instinto. Eles não conquistaram a inteligência como nós espíritos que já conquistamos a inteligência e que já devemos viver cada vez mais da inteligência e do sentimento do que dos instintos primitivos. Mas ela fala aqui que esse apego aos bens materiais faz com que a gente fique cada vez mais aprisionado, e a Helena fala assim, possuidor distraído, aquele que não está atento para a sua real existência, fica aprisionado, porque ele fica preso àquilo que ele busca possuir, numa necessidade desenfreada de cada vez ter mais e mais e mais. E ela continua falando que tudo isso causa medo, causa aflição, causa angústia, causa ansiedade e desenvolve cada vez mais uma necessidade de querer mais. Bom, não é um momento de testemunhos, mas eu adoro canetas. Olha quantas canetas rosas eu tenho. Será que eu preciso de todas essas canetas rosas? Tudo bem, uma tem um tomzinho mais escuro, outra mais claro, uma ponta mais grossa, outra ponta mais fina, mas todas elas são rosas. Ela diz aqui nesse texto que quanto mais a gente busca possuir as coisas para a gente, e nesse caso é quase uma coleção que eu tenho, né? Quanto mais a gente busca possuir as coisas para a gente deixa de ser solidário com o outro. A gente deixa de ser caridoso com o outro e deixa de ter compaixão com o outro.
E esses sentimentos, eles estão muito entrelaçados, porque quando eu deixo de ser solidário, eu deixo de olhar para o outro. Eu nem percebo que ele existe. Tem uma música espírita que diz assim, ela fala sobre você passar na rua e não ver as pessoas que estão em situação de rua. E ela diz assim, sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. E é meio que isso quando ela fala da questão da solidariedade, da compaixão. Quando eu busco ter cada vez mais canetas para mim, eu estou usando esse dinheiro em benefício de uma coisa que eu não preciso disso tudo. Mas que, de repente, se eu tivesse comprado só essa rosa, eu não vou olhar nem para a rosa que eu estou pegando, tá? Para depois não ficar na dúvida de serem outros. Se eu tivesse comprado só essa rosa, eu poderia ter usado esse dinheiro para ajudar outras pessoas. Mas para fazer isso, eu preciso ter compaixão. Eu preciso ter a tão famosa empatia que hoje está em dia, né? Eu preciso me ver na posição do outro e perceber que aquele espírito que está ali, ele pode ser ajudado por mim. Ele pode ser ajudado por mim, mas o quanto eu quero ajudá-lo, o quanto eu me vejo disponível no auxílio ao outro, em estender a mão para que ele possa ser auxiliado nessa existência. E ela vem aqui desenvolvendo o assunto, falando que tudo isso está muito ligado ao nosso orgulho e à nossa prepotência. É interessante que quando a gente, na nossa existência, a gente escolhe ser espírita, não é porque meu pai e minha mãe me levaram, não é porque um belo dia o meu amigo da escola participava da evangelização e eu comecei a participar, não. Quando eu resolvi que eu quero ser espírita, quero ter a filosofia espírita como forma de vida, eu não estou entrando nem no campo da religião. Uma das coisas que o Allan Kardec coloca numa das suas obras básicas, no Livro dos Espíritos, é que o orgulho e a humanidade são chagas da humanidade. Olha como isso é contraditório. Eu me digo espírita, fiz essa escolha pela doutrina espírita na minha vida como filosofia de vida, antes de qualquer coisa, mas eu ainda fico ali tentada por todo o meu orgulho e por toda a minha vaidade de cada vez mais querer as canetas coloridas. Então, o exercício disso não pode ser no campo da teoria. Eu não vou dizer nem não deve, porque eu estaria me omitindo. Ele não pode ser no campo da teoria. É muito difícil de se desgarrar das posses, sejam lá quais forem elas, mas é possível, e é por isso que a gente está nessa existência num planeta com pé em regeneração, o outro pé em provas e expiações, já que a gente tem uma diversidade enorme de espíritos, tem espíritos que já estão lá só pensando no outro, e tem outros que ainda estão com esses instintos primitivos enjaulados. E ela continua dizendo que tudo isso faz com que os nossos sentimentos sejam cada vez mais enrijecidos. E que aí a gente começa a perder as oportunidades de servir e se torna escravo disso. Numa das suas outras obras aqui no Ser Consciente, ela fala que a gente se preocupa mais em ter e reter. E que quando a gente faz isso, a gente provoca um vazio existencial muito grande. A gente tem sempre um buraco. Sabe aquela fome constante? Né? Você acabou de comer, mas você tem a fome de alguma coisa? Você acabou de beber, mas você continua com sede? Quando a gente faz tudo isso, a gente foge da realidade e a gente se fragiliza. Qual é a minha realidade? Eu sou um espírito imortal. Então, enquanto espírito imortal, eu preciso buscar aquilo que eu sou. Né? E aonde está a minha força? A minha força está em Deus, no meu Criador. Como é que eu faço essa conexão com Deus? Através da meditação, da reflexão, da prece, do estudo, tem uma série de ferramentas. Nesse momento, a gente está fazendo essa conexão com Deus e está se fortalecendo, se afastando das nossas fragilidades. A gente não pode esquecer que a gente ainda tem um instinto muito ali, cutucando a gente, sabe? Como se fosse um espinhozinho na nossa vida. E aí ela continua dizendo aqui, e ela vai para o segundo momento, que ela fala dos ricos. E ela fala assim, rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos em benefício geral. É quase como a parábola dos talentos, sabe?
Você recebeu um, e aí você faz ele crescer, e aí você multiplica e você compartilha. E ela diz que o rico é um investidor consciente. E eu fiquei pensando em alguns lugares que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Empresa privada, empresa pública, empresa em ONG, por conta própria, né? Acaba que na vida a gente vai fazendo o que as oportunidades, as oportunidades vão batendo na nossa porta. E eu fiquei pensando nessa questão do rico, né? De ter a oportunidade de trabalhar com pessoas que realmente eram ricas, e como é que elas lidavam com isso? Elas estavam preocupadas em multiplicar esse dinheiro em benefício próprio, ou parte desse dinheiro que elas ganhavam e que elas, é claro que elas usavam em benefício próprio, elas também investiam nos seus funcionários, dando oportunidade de qualidade de vida, dando oportunidade de benefícios, de plano de saúde, enfim, de uma série de coisas. Como é que era isso? Era um uso consciente? Era aquela empresa que pega o dinheiro e coloca lá, ajuda uma determinada instituição para bater no imposto de renda? Ou ela faz isso porque, de fato, ela entende que aquela ferramenta que Deus deu para ela, que é o dinheiro, ela pode compartilhar com o outro? Então, esse é um segundo momento que ela vem falando sobre essa questão do dinheiro na mão das pessoas ricas. E teve um outro trecho muito interessante que ela compartilha assim: nós somos mordomos transitórios e não permanentes, devendo prestar contas oportunamente dos valores que lhe foram confiados. Quando a gente fala em mordomo, um parêntese aqui, eu só lembro do mordomo do Batman. Não tem jeito, mordomo para mim é aquele. Mas não é esse mordomo que ela está falando, não é do mordomo do Batman. Ela está falando que nós somos mordomos transitórios das posses que nos temam. Então, posse é uma necessidade, que diz aqui no Homem Integral, para atender objetivos próprios que não são únicos nem exclusivos. Então, nessa vida, o que eu tenho como posse, né? Eu sou mordomo da minha família. Mas o meu marido, as minhas filhas, a minha mãe, os meus amigos, tudo pronome possessivo. O meu marido, a minha mãe, as minhas filhas, os meus amigos, na verdade, são ferramentas que a espiritualidade disponibiliza, que eu tenho posse nesse momento, mas que a verdadeira posse é Deus. Porque eles são tão filhos de Deus quanto eu. E se ela me coloca numa situação em que eu me caso com o Eduardo, e eu tenho a Nina Rosa e a Maria Flor como filhas, tem um objetivo nesse olhar da espiritualidade, que é de entender, de proporcionar a oportunidade do desenvolvimento nas relações. É o momento que ela dá a oportunidade da nossa família, da convivência com os amigos e com os chefes e com os colegas, da gente desenvolver os nossos sentimentos. É muito fácil quando a gente tem, é muito tranquilo quando a gente não precisa financeiramente daquele emprego, o chefe mudar o tom com a gente de voz ou mandar fazer alguma coisa que a gente não concorda, ou que não é a nossa atitude, de você, como se diz no popular, passar a mão na bolsa e ir embora. Eu não preciso disso aqui, eu não vou ficar ouvindo desaforos. É muito fácil eu chegar lá na casa de Jesus e falar: com a Kátia eu não trabalho. Nossa, ela é autoritária demais, ela é centralizadora, com a Kátia eu não trabalho. Então, na evangelização eu não fico. Então, eu vou trabalhar lá no ESD porque ela não faz parte. Nossa, mas a oportunidade que a gente tem do convívio é que nos permite desenvolver todas aquelas questões. Até porque muitas vezes o que eu não gosto no outro está em mim, né? É claro que a gente não vai se violentar nas situações, mas é necessário que a gente repense. Nesse momento em que tantos casamentos estão se desfazendo, em que tantas relações estão se desfazendo por causa da convivência no mesmo espaço, é uma oportunidade da gente rever tudo isso. Então, ela fala desse mordomo transitório como alguém que dá conta daquilo durante um tempo. E é como dar conta do corpo também. Eu sei que quando eu tenho um carro, que eu preciso botar gasolina no carro, que eu preciso trocar o óleo, que eu preciso ver a água, que eu preciso ver o pneus e uma série de outras coisas. Todo o resto que eu não resolvo no posto de gasolina, eu tenho que levar para um técnico, que é o rapaz lá da oficina que entende de carro e que vai resolver para mim. Eu preciso levar de vez em quando, porque senão o carro vai parar. A mesma coisa com o nosso corpo. Eu preciso ir ao médico de vez em quando para fazer um check-up.
Eu preciso saber o que está acontecendo. Mas eu não estou sentindo nada. Ok, eu não estou sentindo nada. Mas como é que eu lido com as minhas emoções? Eu sou aquela pessoa que acorda, agradece a Deus pelo dia, levanta e realiza suas tarefas. Eu sou aquela pessoa que o sol nasceu, eu levanto da cama, começo a fazer um monte de coisas, a realizar um monte de coisas, e chega na metade do dia, eu estou tão estressado, tão cansado, tão exaurido, e o meu corpo está lá, tentando dar conta de todas essas emoções, porque eu estou fazendo essa máquina funcionar de maneira muito acelerada. Mas eu não sinto nada, sim, mas eu preciso, porque esse corpo também é um empréstimo de Deus. Isso sem a gente falar no que a gente bebe, no que a gente come, no que a gente fala, em tudo isso. Então, a importância da gente rever essa questão da posse do nosso corpo também. E aí a Joana de Ângeles, ela passa por um outro momento aqui, que é um momento em que ela fala do jovem rico. O jovem rico é uma daquelas histórias conhecidas da gente, e que eu preferi pegar um trecho que está no site da Federação Espírita do Paraná, na FE Paraná, que se chama Uma Águia de Asas Partidas. Depois, quem quiser ler na íntegra, eu peguei porque eu achei bem interessante como é que a Federação Espírita do Paraná fala do moço rico. O texto começa dizendo que ele era um homem muito abastado, muito rico, né? Que ele tinha herdado um palácio dos seus pais e que os seus servos, aqueles que viviam com ele ali no palácio, serviam ele com muita lealdade e que atendiam a todos os seus desejos, os seus servos, né? Que a gente falou dos servos no presente, mas aqui é os servos do passado. E que ele dormia numa cama tranquila, que a madeira era da melhor espécie, que a coberta que ele utilizava era de uma forma muito melhor do que as outras, e ele tinha muitos sonhos. E um dos sonhos que ele tinha era participar das corridas de bigas que aconteciam naquela época. E ele ansiava tanto participar disso por um único motivo, porque ele queria ser ovacionado pelas pessoas. Ele queria que as pessoas gritassem o nome dele, que as pessoas aplaudissem ele, que as pessoas ficassem ali idolatrando ele. Principalmente que ele recebesse flores aos seus pés, e ele queria que isso acontecesse repetidas vezes. Por ele ser um homem que tinha muita riqueza, sempre que ele ganhava, ele comemorava com vinhos caros, ele tinha pedras, diamantes, enfim, ele era um homem rico naquela época. Só que ele sentia um vazio. Aquele vazio que a gente falou lá, que a gente come muito, né? A barriga já deveria estar satisfeita, mas a gente não está. A gente bebeu muito, mas ainda não está. Enfim, a gente fez alguma coisa, mas ainda está pedindo mais. E ele sentia esse vazio, e esse vazio dava uma melancolia muito grande na vida dele. E apesar de todos esses banquetes, de tudo isso que ele vivia, ele queria preencher esse vazio. E o que ele faz? Ele vai encontrar Jesus. A história é muito semelhante à de Maria de Magdala, né? Ele vai encontrar Jesus. E nesse encontro dele com Jesus, ele fala para Jesus naquele encontro que ele ansiava por conquistar a paz. E como ele ia fazer para conquistar a paz? O que ele podia fazer para conquistar a paz? E aí ele fala: bom mestre, que devo praticar para alcançar a vida eterna? Aí Jesus começa a questionar por que ele chama de bom, fala da importância dos mandamentos, né, dos mandamentos que existiam na época. Ele diz que ele já estava seguindo os mandamentos, que ele estava sempre muito atento àquilo, só que aquilo não estava bastando a ele, que ele estava muito inquieto e muito atormentado e que alguma coisa faltava a ele. E Jesus diz o que para ele? O que disse para todo mundo, o que diz para nós sempre: então vende tudo que tens, reparte-o entre os pobres, vem e segue. E aí o texto diz assim: ele era uma águia que desejava alçar alturas, e o Rabi lhe dizia como utilizar as asas para voar mais alto. Um parêntese. O espírito José Grosso, que é um espírito muito amigo da evangelização, especificamente do trabalho da confraternização das mocidades espíritas, que acontece no período do carnaval, ele diz que os espíritos precisam fortalecer as suas asas para alcançar voos mais altos. E essas asas é a asa da razão e da emoção, do amor e do intelecto. Então, ele era uma águia que desejava alçar alturas. E o Rabi dizia para ele como fazer. Só que quando ele escuta isso de Jesus, ele fica mudo e ele não sabe o que fazer, as mãos começam a suar e ele fica nervoso e o lábio cala. E ele diz para Jesus:
Senhor, deixa que eu vá competir em Cesareia. Eu disputarei os jogos, colherei os louros da vitória para Israel e voltarei depois. Estava tentando negociar com Jesus. E Jesus diz para ele: não posso esperar. Hoje é o momento para ti. Esta é a tua hora, nem amanhã e nem mais. O que ele faz? Ele continua tentando negociar com Jesus e diz: eu comprei os cavalos brancos, eu paguei uma fortuna por eles, vão conduzir a minha biga num circo, ia ter todo um espetáculo, ele viver todas aquelas coisas que está acontecendo. E ele fala assim: mestres, compreendes o que é tudo isso? Claro que Jesus compreendia, por isso que Jesus foi a ele, né? Não temo dar o que tenho, não temo dar o dinheiro, o ouro, as propriedades, os títulos, ou seja, a posse material daquilo não importava para ele. O que importava para ele naquele momento era a vaidade dele, ter o poder, era ser ovacionado, ser muito querido por todos. E Jesus fala: dá a ti próprio e eu te oferecerei aventura sem limite. E ele responde: eu quero, mas nesse momento, e é um momento precioso, como diz Paulo de Tarso, é um minuto glorioso, como diz lá em Paulo Estevão, que acontece na nossa vida, que a gente permite que o instinto tome conta da gente. E a gente se prende ao momento material da existência, esquecendo que é espírito imortal. E na cabeça dele, naquele momento, passaram todas as glórias que ele conquistaria, os amigos cumprimentando ele, a vitória que seria para Israel, ele ganhar tudo aquilo. A águia desejava voar, mas as asas estavam quebradas. E ele responde: não posso agora, perdoe-me. E se afasta, passos largos, olha para trás um pouco, mas ainda vai em frente. Talvez se nesse momento o moço rico tivesse parado e feito uma prece, tivesse pedido orientação ao alto, ele tivesse tomado uma outra atitude, vocês não acham? Eu acho que talvez ele tivesse pensado diferente. E aí o texto continua: indecisa a alma do moço, parece um pêndulo oscilante. Pêndulo é aquela coisa que fica de um lado para o outro. A águia ainda tenta alçar o voo. O peso do mundo a retém no solo. Ele se decide com passos rápidos, quase a correr, e ele vai embora. Ele não dá conta e não consegue ficar. Essa história do moço rico, certamente em algum momento da nossa existência, a gente já viveu. Ela já passou pela gente. E a Joana de Ângeles continua aqui falando que se a gente possui bens que, de alguma maneira, eles nos atormentam, como um moço rico, o que a gente precisa fazer? É abrir mão deles e lembrar que nós somos espíritos imortais e que não necessitamos disso para a nossa elevação na nossa existência. Se a gente busca paz, se a gente busca felicidade, se a gente busca autorrealização, a gente precisa seguir adiante. Tem um filme que passou no cinema há pouco tempo e agora está nos canais a cabos, enfim, nos streamings, que é o Rocketman, que é com Elton John. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. E é muito interessante porque conta exatamente a vida dele. Ele é um cantor muito famoso até hoje, ele é amigo da rainha, ele não é pouca coisa, ele é amigo da rainha, então ele tem acesso a toda essa coisa do poder, da glamorização, a tudo isso lá que o moço rico queria. E no filme vem contando toda a história dele. Ele era dependente, né, de drogas, e ele também era alcoólatra, enfim. E ele, num determinado momento, ele não dá conta mais disso e ele vai ser internado. Enfim, o filme é bacana, é bem interessante, eu particularmente gosto, além de ser bem bonito. E tem uma coisa muito interessante no final, que ele consegue se curar da bebida e consegue se curar do álcool, do álcool e das drogas, mas ele não consegue se curar de uma compulsão que ele tinha pelas compras. Então, nem sempre a gente vai dar conta de tudo aquilo que compromete a nossa existência nessa existência. Ele conseguiu se livrar daquelas duas posses que ele tinha, que era a necessidade de estar sempre ali usando droga para sair da realidade, bebendo,
Mas a compulsão ele ainda não consegue, a compulsão da compra. Ele construiu um espaço que cuida das pessoas que têm AIDS, ele teve 2 filhos, ele casou, ele conseguiu se relacionar, mas ele não conseguiu realizar tudo. E a Joana de Ângeles finaliza aqui o texto dizendo para a gente que somente é feliz aquele que é livre. E para ser livre como os pássaros e como as águias, né, que o texto da Federação Espírita do Paraná falava, a gente precisa fortalecer as nossas asas. E como é que a gente faz isso? E ela dá outras dicas aqui. Que o amadurecimento psicológico, ele equivale a gente a resistir às tendências contra os fatores negativos e as dificuldades. Então, como é que eu amadureço psicologicamente, eu fortaleço as minhas asas? Buscando o autoconhecimento. Os textos da Joana de Ângeles vão sempre cair na questão do conhece-te a ti mesmo, lá de Sócrates. E essa dica que ela também dá, o autoconhecimento, a autoidentificação e o autoamor. Quem eu sou? Que espírito imortal é esse que está encarnado hoje? Como é que eu me identifico dentro desse grupo que eu hoje faço parte? Na adolescência, a gente sempre busca os iguais, né? Tem aqueles guetos, né? As pessoas que têm os cabelos coloridos, as pessoas que usam tatuagem, as pessoas que usam determinada roupa, né? Então, como é que eu me identifico nessa existência? Como é que eu me vejo? E, para fechar, ela fala do autoamor, da necessidade da gente se gostar do jeito que a gente é. Porque aí o autoamor também está ligado ao perdão daquilo que eu não consigo fazer. Então, nesse início de ano, a Joana de Ângeles já vem reforçando essas dicas para a gente. E ela fala, só existe felicidade em quem se encontrou com a verdade, absorveu-a e tomou-a como norma de conduta. E qual é a verdade? A verdade é que eu sou um espírito imortal, com muitas existências, com muitos conflitos, com alguns medos, com algumas dores, com algumas inquietações, mas eu sou um espírito imortal, filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu tenho todo o carinho e todo o amor desse Pai Criador que me dá sempre as oportunidades de possuir aquilo que é necessário para a minha existência. E ela fala aqui, no redemoinho das tuas querelas, conveniências, se desejas vida nova e harmônica, ouve Jesus, despoja-te de tudo, dá aos outros o que seja útil e segue-me, propõe o Cristo. Desnudado estarás fecundado pela luz, portanto livre e feliz. A gente falou aqui muito da gente se desnudar das nossas questões emocionais, mas também a gente não descarta a oportunidade de se desnudar daquilo que está em excesso também, da roupa que está em excesso, do sapato que está em excesso, das coisas que estão em excesso e que a gente não faz uso nessa existência, nesse momento, que a gente não vai precisar, ou ainda que a gente faça útil, eu preciso ter todas essas coisas. Então, a gente finaliza essa conversa aqui, lembrando também de Judas, que Judas, na sua insatisfação, o que ele faz? A insatisfação de Judas em ver Jesus do jeito que estava, ele vende o amigo. Então, aquilo que está me deixando insatisfeito, aquilo que está me dando melancolia, que está me dando vazio existencial, de que maneira eu resolvo? Descartando assim como Judas fez? Não. Olhando para dentro de mim e tentando me encontrar, para ter um equilíbrio nessa vida, lembrando sempre que Deus é a nossa força. Que Jesus esteja conosco, porque a casa de Jesus sempre estará, mas que nós estejamos também com Ele, para que nós possamos fortalecer essas nossas asas de pássaros e alçarmos lindos voos nessa existência.